Um assunto que sempre vale a pena ser abordado, que nunca é demais a gente falar, é sobre funil de vendas. Afinal, essa é uma das maravilhas para quem trabalha com vendas. Ajuda demais a melhorar a conversão, ajuda literalmente a vender mais. Porém, o funil ainda é novidade, mesmo para quem já atua em vendas há muito tempo. Às vezes está conhecendo agora o funil de vendas, que é uma das maravilhas para quem atua com gestão, para quem atua com vendas. E hoje, eu junto com a minha equipe, nós separamos top 10 perguntas mais frequentes que a gente recebe. Prepare-se que hoje nós vamos falar sobre funil de vendas. É quase uma unanimidade. Sempre que eu ou a minha equipe, a gente começa a fazer uma consultoria, um treinamento para prospecção de clientes e tudo mais, com algum dos clientes que a gente atende, quase uma unanimidade. Se a empresa não está vendendo bem, o problema está no funil, está no processo de vendas. E claro, no processo, o funil atua diretamente para você poder mensurar ali os resultados, saber o que é que está acontecendo durante o processo de compra, de tomada de decisão de um cliente. E é quase certo, se a empresa está com problema nas vendas, não está batendo meta, muito provavelmente o problema pode sim estar no funil, no que acontece aí no meio. Mas e aí, quais são os principais problemas que isso acarreta? Eu vou falar, mas antes, se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo toda semana, beleza? Agora vamos lá. O que acontece quando você não tem um funil de vendas bem construído, bem alinhado com o teu processo todo de vendas, tá? Primeiro, você não sabe o que está acontecendo e isso é um erro fatal. Você não sabe exatamente o que acontece, depender só do que o vendedor te fala, não ter isso mapeado, não ter um histórico, pode ser um problema muito grande, falando de estratégia, falando de qualquer coisa que se relacione ao futuro dos seus negócios, ao futuro da sua empresa, se você for empresário, se você for gestor. Se você é vendedor, o problema está que você perde uma negociação e não sabe por quê. O cliente não compra e você não sabe por quê. De repente você perde um follow-up porque não tem esse processo bem definido. Você não tem material para quebrar as objeções do seu cliente. Tudo isso por não ter um funil de vendas. Então, ele é sim extremamente importante se você quer ter bons resultados, porque você vai identificar cada fase do seu funil. Eu vou deixar aqui em cima um card para você saber tudo sobre funil de vendas. A gente fez um vídeo compilado com tudo o que você precisa saber sobre funil de vendas e eu vou deixar o card aqui em cima, tá bom? Agora sim, vamos lá. Top 10 perguntas, dúvidas sobre funil de vendas que eu e minha equipe separamos aqui. Então vamos lá. Primeira delas, o que é e como funciona o funil de vendas? Essa é óbvio, né? Para quem é novo, não sabe exatamente o que é um funil de vendas. O funil de vendas é a divisão do processo de venda ou do processo de compra que um cliente percorre, desde o primeiro contato até o fechamento ou até o pós-venda, toda essa jornada dividido por etapas. Cada fase, primeiro contato, depois começa uma negociação, faz a apresentação do produto, aguarda o fechamento até o pagamento. Quando você divide isso por etapas, fica muito mais fácil você identificar onde e como pode ser melhorado a sua conversão. Beleza? Então, basicamente, de forma bem resumida, é isso que é um funil de vendas, que é a dúvida mais comum. Segunda pergunta, funil de vendas é o mesmo que CRM? Não. Funil de vendas é uma coisa, CRM outra, porém, funcionam muito bem juntas. Um nasceu para o outro, a verdade é essa. O funil de vendas são as etapas do processo de venda, desde o primeiro contato até o fechamento. Já o CRM é muito mais do que isso. O CRM tem dentro dele um funil de vendas, mas ele cuida de toda a parte de gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Então é desde precisa fazer um follow-up, o que tem de anexo de contrato, o que foi conversado, as informações do cliente. Então é toda uma gestão de relacionamento. Lógico, funcionam muito bem conjuntos, por isso que eles são facilmente associados. Terceira pergunta, quantas etapas precisa ter o meu funil de vendas? Não tem funil de vendas perfeito, não há uma regra de 5 etapas, 6, 10 etapas, não. O que é importante no funil de vendas? Você tem um funil que se adeque e que seja customizado para a sua realidade. É isso que vai fazer toda a diferença. Se você precisa ter 2, 3 etapas a mais do que o convencional,
Beleza, adicione etapas. Poxa, eu precisava de uma etapa de follow-up, precisava de uma etapa de onboarding para fazer uma apresentação, precisava de uma etapa de setup, precisava de uma etapa, sei lá, qualquer que seja. Adicione essas etapas. Se você quer ter um funil de vendas que funciona, ele precisa ser customizado. Você pode sim usar os funis que existem como modelo para se basear, para começar a criar o seu. Mas uma vez que você pega esse funil pronto, vamos dizer assim, você deve ir aos poucos, customizando, personalizando, para deixar com a cara da sua empresa. Pergunta 4. Posso ter mais de um funil de vendas? Sim, pode e deve ter mais de um funil de vendas para você trabalhar. Você pode pôr, por exemplo, um funil de vendas para cada vendedor, se você quiser. Você pode ter um funil de vendas para cada produto, se você quiser. Imagina só, às vezes dentro da sua empresa, você tem um produto que é um serviço, uma consultoria, e do outro lado você tem também um produto físico, por exemplo. A jornada, né, de compra que um cliente percorre em um em outro, às vezes pode ser diferente. Então, para um você vai precisar de X etapas, para outro, outras etapas. Então você pode sim e deve ter quantos funis forem necessários. Lógico, desde que isso seja um complemento a todo o seu processo de vendas. Criar um funil e não usar também não adianta nada. Ter um funil só, superlotado, também não resolve, só tumultua. Então tenha quantos funis forem necessários. Pode ter funil para aquecimento, pode ter funil para SDR, pode ter funil para quem vem de inbound, para quem vem outbound, enfim, você que define a quantidade. Pergunta 5. Com que frequência devo atualizar o meu funil de vendas? Sempre, todo dia, toda hora, se você puder. Quanto mais frescas as informações estiverem, melhor para você atualizar o seu funil. Melhor para você mover de etapa uma negociação. Se você fez uma apresentação e aquele cliente entrou no estágio fez a apresentação, entrou no estágio de negociação, por exemplo, quanto antes você mover ele de etapa, você adicionar informações sobre a negociação, sobre como que foi a conversa com aquele cliente, melhor, porque você não vai perder nada no meio do caminho. Você vai ter tudo fresco ali e vai conseguir colocar com riqueza de detalhes. É um problema muito sério quando alguns vendedoras, esquecem, deixa para depois. No final do dia eu preencho o meu funil. E aí quando vai preencher, esquece um monte de informação que às vezes era importante, tanto para a negociação quanto para a execução do projeto depois. Isso é um perigo muito sério, porque às vezes um detalhe que passa desapercebido é o que o cliente mais precisava, né? É alguma coisa que ele contava que era muito importante para o negócio dele. Então, preencha o seu funil, atualize o seu funil o mais rápido possível. Sempre que você puder, de preferência, terminou uma negociação, terminou uma ligação, já escreve ali, atualiza, move de etapa. Pergunta 6. Qual é o melhor funil de vendas? Não existe. Isso é uma pergunta que a gente já respondeu aqui de certa forma, tá? Existem dezenas, centenas de tipos de funil. Funil de venda direta, funil inbound, funil outbound, funil de SDR, funil para produto, funil de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho, enfim, funil de marketing. Não existe um funil perfeito. Você precisa customizar de acordo com a tua realidade. É isso que vai fazer toda a diferença. Então não se prenda a um tipo específico de funil. Foque no que ele tem de etapa, na jornada do seu cliente. É isso que você tem que focar. Pode e deve sim usar um funil de referência, pega algum modelo já pronto, mas a partir daí vá customizando ele. Então não há um funil perfeito, não. Pergunta número 7 aqui do top 10, hein? Qual é a melhor hora para começar a usar um funil de vendas? Ontem. Começa agora. Se você já vende e não tem um funil de vendas, você começa agora. Se você vai começar a vender, começa agora com um funil de vendas. Não tem como você mapear o processo de compras do seu cliente, você entender as objeções, você preparar materiais para aumentar a sua taxa de conversão, se você não tiver mapeado esse processo, se você não tiver esse funil. Então comece sempre com o funil de vendas. Se você tem um produto, se você sabe para quem você vai vender, pronto, é hora de você montar o seu funil. Pergunta número 8, por onde devo começar o meu funil de vendas? É o que eu acabei de falar, tá? Você deve começar pelas etapas. Mapeie o processo. Se você tem o público-alvo, se você tem o produto, o próximo passo agora é você definir as etapas. Desde o primeiro contato. A primeira etapa normalmente é o quê? A pessoa que fez um cadastro, ou você gerou esse lead de formativa, por exemplo, você tem o contato dele ali. Então ele não foi
não foi feita nenhuma interação com ele ainda. Depois disso, depois do primeiro contato, houve uma negociação? Então legal, fez a apresentação do produto? Enfim, você vai definindo essas etapas e isso é o mais importante, você respeitar a jornada, respeitar o processo de compras faz uma diferença tremenda. Tem muita gente que erra aqui, exatamente nesse ponto. Não define as etapas do funil como deveria, não começa certo. Por quê? Não respeita, não faz uma análise como deveria da jornada de compra. Acaba deduzindo, não, eu só quero pôr 4 etapas, eu só quero ter 5 etapas para não ter um funil muito longo. Pô, você está errado. Se o seu funil ele for longo, ele exigir mais etapas, melhor, porque a grande vantagem das etapas do funil é você identificar em que ponto o seu cliente está da compra. Essa é a grande vantagem. Por quê? Se ele desiste numa etapa, por exemplo, de negociação, você vai começar a identificar quais objeções você tem que quebrar. Se ele desiste na etapa de fechamento, por exemplo, muito provavelmente o problema está na forma de pagamento, nas condições do pagamento. Por quê? Você já apresentou o produto, você já qualificou aquele lead, você já fez uma demonstração, uma apresentação. Então, o que falta para ele fechar? Talvez seja só as condições. Então, percebe? Quando você define isso por etapas, fica muito melhor. Pergunta 9. Quais os principais tipos de funil de vendas? Beleza, já acabei até falando sobre isso aqui já. Os principais tipos são o funil de vendas direta, o funil de vendas inbound, o funil de vendas outbound, o funil de marketing, funil de SDR. Qual mais? Putz, tem muito tipo de produto, muito tipo de funil. Se você der um Google aí, você vai ver a quantidade absurda que aparece de tipos diferentes. A grande verdade é que eles não mudam muito. A maioria deles, o que muda? O nome de cada etapa, como que é nomeado aquela etapa, e em alguns casos, a quantidade de etapas. Há funis que 4 etapas já funcionam muito bem, que a venda é mais rápida, enfim, que acontece com menos objeções. Porém, tem funis que a negociação ela é muito longa. Precisa, de repente, 6 meses. Para quem trabalha com B2B sabe bem o que é isso. Funis que exige uma negociação, exige muito follow-up. Às vezes pode ser importante que você tenha mais etapas. Então, existem dezenas, talvez centenas de tipos de funil de vendas. O mais comum, o mais utilizado é o AIDA. Esse é o mais popular, que é de onde originou o funil de vendas. O AIDA é atração, interesse, desejo e ação. Essas 4 etapas aqui que definem uma jornada de compra dentro de um funil de vendas. Atração, como que o cliente vem, né? Como que você traz ele até você. Interesse, é você despertar o interesse dele querer saber sobre o seu produto, dele querer saber mais sobre o que você tem a oferecer. Desejo, é quando você desperta nele e fala, poxa, quero isso aqui que eu preciso. E a ação é quando ele toma a decisão de compra. Então esse é o funil mais popular, só que existem dezenas, talvez centenas de tipos diferentes de funil de vendas. E a última pergunta aqui, a 10ª. Tenho tudo anotado em planilhas, mesmo assim preciso ter um funil de vendas. Precisa, pelo amor de Deus, funil de vendas e vendas e planilha não combinam na maioria dos casos. Planilha, quem acompanha o nosso canal sabe, planilha é frágil. Você está correndo um sério risco de perder tudo que você tem. Você está correndo um sério risco de alguém copiar a tua planilha e levar tudo que você tem embora. Tá? Então a planilha é muito frágil, não deve ser utilizada. Quanto antes, migre para um software, para um sistema de funil de vendas. P-Control é de graça. Tem um funil de vendas lá completo que você pode criar, que não tem limite de etapas, não tem limite de negociações. Você pode colocar até 20 usuários, é de graça, não paga nada. Então comece, não precisa ser um P-Control, se você quiser, o link está na descrição. Mas tem dezenas de outros softwares de funil de venda aí que você pode utilizar. Mas planilha não é uma boa para você ter o seu funil. Você pode começar em uma planilha, definir os processos, até aí tudo bem. Mas o mais rápido possível, passe para um software. Imagina você ter uma equipe de 3 pessoas, por exemplo. Equipe pequena, 2, 3 pessoas. E aí cada um tem a sua planilha. E aí amanhã o seu colaborador deixa a sua empresa e vai para o seu concorrente. Ele leva embaixo do braço uma planilha e já era. Você perde toda a tua carteira de clientes. Percebe como é frágil? Fora que não deixa histórico, enfim. Uma dezena de negativas ali por que você não deve usar planilha. Comece o quanto antes a usar um software decente para ter o seu funil de vendas. Beleza? Então esse foi o top 10 dúvidas frequentes que a gente recebe. Essas dúvidas são de pessoas que mandam para a gente no chat do P-Control, que mandam aqui nos comentários dos nossos conteúdos, ou até em algumas
alguns treinamentos, algumas consultorias que eu e minha equipe nós fazemos. Essas 10 aqui são as que a gente mais escuta no nosso dia a dia, por isso que a gente resolveu trazer aqui para vocês. Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar e fica a dica, hein? Comece a usar quanto antes um funil de vendas, porque funil de vendas é vida para o vendedor. Grande abraço e ótimas vendas!